Vida Longa CBN. Nesta edição do Vida Longa CBN, o convidado é o doutor em Educação Física e Esporte, presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Bruno Gualano. E a gente vai falar sobre o consumo de proteínas. Professor Bruno, bom dia. Bom dia, prazer falar com os ouvintes. Eu é que agradeço, professor Bruno. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que são proteínas, onde a gente encontra elas e como que existe hoje esse mercado da suplementação. Bom, as proteínas são nutrientes, né, que nós encontramos nos alimentos, e as proteínas têm uma função primordialmente construtora, né? Então as proteínas, elas são famosas, digamos, fora da biologia, porque elas fazem parte do músculo esquelético, né? Então, a nossa massa muscular é composta de material contrátil, que, por sua vez, é composto de proteína, né? Então, as pessoas precisam consumir proteína na dieta, né, para conseguirem construir músculos mais volumosos, músculos mais fortes, né? Essa é a função principal pela qual a proteína é mais conhecida. E a gente perde a capacidade de reter o consumo do que a gente ingere, ou a gente ingere menos, o organismo vai ficando mais deficitário com o passar dos anos? Como é que funciona isso? A proteína que a gente consome na dieta, ela passa por um processo de digestão, né? Então essa proteína, digamos que é a massa que nós temos, né? Ela se transforma em pequenos tijolinhos que nós chamamos de aminoácidos, e esses aminoácidos são então incorporados pelo músculo esquelético, e no músculo esquelético, né, na nossa massa muscular, esses aminoácidos têm a função de construir cada vez mais massa, né, digamos assim. Então existem estímulos que funcionam como uma espécie de gatilhos para que esses aminoácidos exerçam essa função anabólica de crescimento muscular, né? Um desses estímulos que é muito conhecido é o exercício físico, né? Então, quando a gente faz o exercício físico, há uma sinalização para esses aminoácidos serem incorporados e gerarem uma resposta anabólica, né? Ou seja, de geração de mais proteínas, de proteínas contráteis, em especial quando esse exercício é um exercício de força, né? Há o que eu chamo de anabolismo muscular, né? O ganho de massa muscular. Entendido. Você falou uma coisa agora que eu acho que é importante para que todo mundo se atente, né? Há necessidade de uma atividade física para metabolizar isso? Isso, exatamente. Então não adianta eu ficar em casa, né, só comendo proteína e achar que isso vai me trazer muita massa muscular. Não vai, né? A gente vai, no Perfeito, máximo, Bruno. conseguir manter a nossa massa muscular. O segredo dessa equação é que são duas variáveis, né? Uma delas é o consumo adequado de proteínas, e depois a gente pode falar o que é o consumo adequado de proteínas, né, para quem quer ganhar massa muscular. E do outro lado dessa equação, né, nós temos o estímulo do exercício físico, o estímulo mecânico, como a gente diz, né? Então a gente precisa ter as duas coisas para acontecer o ganho de massa muscular, né? Por outro lado, não adianta só fazer o exercício físico e não consumir a quantidades suficientes de proteína, porque eu também não vou ganhar, assim, em massa muscular em nível ótimo, né? Eu preciso combinar essas duas variáveis da equação para que eu tenha, assim, um ganho adequado de hipertrofia muscular, de aumento de massa muscular. Tem que ter um casamento, então, né? Exatamente, é uma combinação, né? A gente não pode se desligar nem de um nem de outro, é fazer exercício corretamente, né? Ou seja, dar o estímulo mecânico e ter o estímulo da energia, do nutriente, né? Desse pequeno tijolinho que vai formar a casa inteira depois, né? Então, eu vou seguir aqui a sua demanda. Vamos falar sobre esse consumo da proteína? Sim, essa é uma questão muito importante que as pessoas confundem muito. Porque quando eu digo que esses aminoácidos e essas proteínas são importantes para ganhar massa muscular, isso é no sentido fisiológico. Mas as pessoas, geralmente, elas já entendem essa mensagem como que dizendo o seguinte: olha, se isso é importante, então eu vou dar mais e eu vou ter mais ganho de massa muscular.
E não funciona assim, né? Existe um platô, né? Um limite máximo para que eu continue ganhando massa muscular. Não é quanto mais, melhor, né? O nosso organismo consegue ser estimulado ou estimular o ganho de massa muscular quando a gente consome 1,6, 1,8 gramas, grama por quilo por dia de proteína. Mais do que isso, a gente joga fora essa proteína, né? A gente metaboliza e joga fora essa proteína. Ela não serve de absolutamente nada. Nós não temos um estoque de proteínas como a gente tem, por exemplo, a carboidrato, né? Carboidrato a gente acumula no fígado, no músculo, na forma de glicogênio. Gordura nem se fala, né? O ouvinte deve saber muito bem. Se a gente come em excesso, a gente acumula no tecido adiposo, é aquela nossa gordurinha, né? Que engorda, né? Que engorda, exatamente. Então a gente sempre lembra dos estoques de gordura, né? Proteína a gente não tem, o excesso é jogado fora, né? Então tem uma quantidade ótima que a gente precisa consumir, a saber, 1,6 a 1,8 grama por quilo por dia de proteína, tá? E mais do que isso é excesso, né? Então a gente precisa mirar essa quantidade ótima para ganhar massa muscular. A sacada é a seguinte, né, que as pessoas não se atentam. O brasileiro já faz uma dieta que a gente chama de hiperproteica, com muita proteína, né? No geral, o brasileiro consome 1,2, 1,3 grama por quilo por dia de proteína, né? Que é bastante, né? O recomendado, no geral, é 0,8 grama por quilo por dia, né? Uhum. Então, às vezes, só com a dieta, a gente já consegue uma quantidade ideal de proteína. A gente nem precisa do suplemento. Esse é um ponto importante. Ok. Quando que a gente sabe se precisa ou não de suplemento, né? Basicamente, quando a gente faz uma avaliação nutricional. Eu avalio o que eu como, né? Se está abaixo do recomendado, eu aumento. Posso aumentar com a dieta ou com suplemento. Mas às cegas, né, não tem como eu saber se eu preciso de suplemento ou não. E às cegas também, como é que eu calculo essa quantidade de proteína aí? Você disse que, de um modo geral, o brasileiro já consome. A gente pode dar exemplos do que a gente consome que vai para essa continha da proteína? Tipo, o café da manhã é o queijo? É o Sim, claro. iogurte? Não, primeiro que as cegas a gente não consegue saber quando a gente consome. Existe um É. método para isso, né? Então a gente tem que passar com uma nutricionista para saber quanto que a gente consome exatamente, né? A nutricionista usa de métodos validados para saber exatamente quanto a gente consome. Existem entrevistas, existe um cálculo por cada alimento para saber quanto que tem de proteína em cada alimento e depois a gente computa, né, quanto que a gente consome de proteína em toda a nossa dieta. Esta é a avaliação, que ela é bastante científica, bastante sistematizada, para a gente saber quanto a gente consome, tá? Então, isso não é no chute, né, digamos, né? Isso Uhum. envolve uma ciência, envolve uma técnica, né? E a gente encontra proteína em diversos alimentos, né? Então, ovos contêm proteínas, as pessoas sabem, né? Porque estão acompanhando o Big Brother, né? E Aham. estão vendo a importância dos ovos para as proteínas, né? Claro que é uma importância superestimada, como eu acabei de dizer, né? A gente tem proteínas em leite, né, e derivados, né, queijo, iogurtes. A gente tem proteína nas carnes em geral, né, peixes, carne vermelha, frango. Né? Então, a proteína não é difícil de se encontrar na natureza, digamos, né? Geralmente, a gente, no arroz e feijão, né, é importante que se diga isso também, né? Os alimentos, né, de origem vegetal também contêm proteína, tá? Em Uhum. quantidade menor do que os de origem animal, né, por grama, digamos, de alimento, né? Mas a gente consegue, por exemplo, fazer uma ótima proteína combinando arroz e feijão, que é uma coisa que o brasileiro adora, né? Então a gente também consegue encontrar proteína na soja e assim por diante. Então um substrato, um nutriente onipresente na nossa dieta, né? Não importa se você é vegano, se você é onívoro, você vai encontrar proteína, né, para consumir na dieta. Ô, Bruno, eu vou voltar aqui o ovo, tá? Você levantou a bola aí do consumo em excesso, né? E eu não sei se você enxerga como excesso, né? Mas eu conheço pessoas que comem 3 ovos por dia e pessoas que comem 10. Tem o caso da menina do Big Brother, eu acho que ela come 40, não é isso? É, eu
Eu confesso que eu não estou acompanhando o Big Brother e não conheço a dieta Eu acho que são da 40. A conta personagem. dela ali fecha nos 40. Mas, enfim, é assim, é pouco, é médio, é muito, assim, existe um número, assim, básico para um padrão de brasileiro? Não, certamente é uma quantidade exagerada, 40 ovos, né? Como eu disse, o brasileiro consome, em média, 1,3 grama por quilo por dia de proteína, Uhum. tá? Isso já é acima do que é o recomendado no geral, né, para você, digamos, manter a saúde, né? Que é 0,8 grama por quilo por dia, certo? Para ganhar massa muscular, você precisa de um pouquinho a mais do que isso, certo? Uhum. Então, se você adiciona à sua dieta, por exemplo, um pequeno filé de frango, você já bate, né, essa quantidade que você precisa. Show. Olha, mas eu não tenho tempo, eu não, eu, na, a minha- o meu dia é muito corrido, eu não consigo preparar a minha comida e tal. Posso suplementar? Eventualmente sim, né? A ressalva que a gente tem que fazer é a seguinte: se você já consome o adequado, né, o que é muito frequente em pessoas que treinam força, que fazem musculação, que vão para academia, eles sempre acham que consomem pouco. Quando a gente avalia, de fato, né, o consumo está acima de 2 gramas por quilo por dia, ou seja, é mais do que o necessário. Para esse indivíduo, se eu suplementá-lo com proteína, pode ser a proteína que for, a proteína da moda que for, não terá efeito biológico, né? Ou seja, não vai ajudar o indivíduo a ganhar mais massa muscular, porque esse excesso será eliminado do corpo. Hum. Então essa turma aí pode estar tomando whey, creatina em excesso? E sem resultado É, efetivo? sim, a creatina é uma outra história, ela se enquadra numa outra caixinha, num outro tipo de suplemento. A gente pode até comentar Tá. rapidamente sobre isso. A proteína em si, em excesso, o que acontece é isso, é o destino fisiológico dela, né? É ser eliminado quando está em excesso, né? Essa Aham. proteína os aminoácidos são oxidados, né? E são eliminados, né? Basicamente isso que acontece. A gente tem que ter, como eu disse, a avaliação para saber onde que a gente está, para saber onde a gente quer chegar, né? Uhum. Então, tendo a avaliação inicial, aí eu consigo ter um planejamento dietético, que pode envolver até um suplemento, né? Então, olha, para ajudar esse indivíduo a chegar, eu vou adicionar um suplemento nesse momento aqui, né? Porque ele não tem na dieta. Ou simplesmente posso mudar a dieta do indivíduo de maneira tal que ele consiga, via alimentação, encontrar a quantidade adequada de proteína. Entendido. Então, olha, se eu já como a quantidade de proteína no meu alimento suficiente, eu não preciso investir, por exemplo, num whey. É isso? É exatamente essa mensagem, né? Mediante uma boa avaliação nutricional, eu consigo dizer se o whey é ou não necessário, né? O pessoal fala, poxa, professor, você fica em cima do muro. Quando eu te pergunto se o whey funciona, você fala depende. Mas é exatamente essa resposta mais correta para se dar a esse tipo de pergunta. Porque se eu não souber o caso específico, se eu não souber quanto que o indivíduo está consumindo de proteína na dieta, eu não consigo responder se o whey vai funcionar ou não. Entendido. Se ela estiver fazendo uma atividade de força, aí você pode avaliar a necessidade de suplementação. Exatamente, pode ser avaliada a necessidade de suplementação. E existe um outro caso específico que, olha só que interessante, né? Geralmente é o jovem que vai procurar o whey, né? O indivíduo, né? O adolescente, o jovem que busca o suplemento nutricional para melhorar o desempenho no treinamento físico, ganhar mais força e mais massa muscular. É geralmente o que acontece, né? Aliás, todo o marketing é voltado, quase todo o marketing é voltado para essa população jovem, atlética, que vai para a academia. Agora, o idoso, né, aqui é um grande paradoxo, porque o idoso é o que tem dificuldade de consumir proteína em quantidade adequada, por uma série de motivos. Então, por questão de digestibilidade, uma questão cultural mesmo, o idoso perde a forma ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. Então, o consumo de proteína tende a cair ao longo da vida. É muito comum avaliar um idoso, principalmente quando esse idoso é mais frágil, e o consumo está abaixo do recomendado. Aí, esse idoso que faz exercício de força pode se beneficiar bastante da suplementação, eventualmente, né? Então, é uma população que é subvalorizada, digamos, né? E que poderia se beneficiar da suplementação. Já o jovem, e aqui é a contradição, é aquele que geralmente na dieta já faz um consumo muito grande de proteína. Razão pela qual a suplementação para esse jovem acaba, às vezes, sendo inócua, né? Acaba sendo desnecessária.
Entendido. Muito bom isso. Vamos falar agora da creatina? Vamos falar da creatina. A creatina é um suplemento ergogênico, ou seja, melhora o desempenho físico, né? Talvez seja o suplemento mais estudado, né, na história da nutrição esportiva, tem muito estudo, a gente já sabe muito bem, a gente já conseguiu mapear muito bem condições em que ela funciona e condições em que ela não funciona eventualmente, tá? Então, a creatina funciona em atividades de altíssima intensidade e, portanto, de curtíssima duração, tá? Então, quando eu jogo meu futebolzinho na várzea, né, que eu gosto, que eu também sou um aspirante a jogador, não dos melhores, mas gosto do meu futebolzinho. No futebol, a gente dá tiros de curta duração, né? O tempo todo, é só o ouvinte prestar atenção no que acontece nos jogos, né? Então, todas as jogadas decisivas são essas atividades, esses esforços, né, muito rápidos, de potência e tal. Esse tipo de esforço é beneficiado pelo metabolismo da creatina. Então, se eu suplemento, por exemplo, um jogador de futebol, ele tende a melhorar o desempenho físico. Se eu suplemento um indivíduo que vai para a academia e faz musculação, né, ou seja, atividades, né, intensas, intervaladas, né, seriadas, de novo, a creatina tende a melhorar o desempenho. Já quando eu penso em atividades de longa duração, por exemplo, uma maratona, uma corrida na esteira e tal, Ah, a creatina não tem esse efeito, tá? Porque existem outros substratos mais importantes para prover energia nessas atividades, né? Por exemplo, as gorduras e, por exemplo, os açúcares, os carboidratos, tá? hum, Então, a creatina vai ser importante em atividades realmente intensas, explosivas, como a gente fala, né, no jargão popular, né? Atividades de potência, de força rápida, né? Nesse tipo de atividades curtinhas, numa prova de 100 metros, por exemplo, é aí que a creatina vai ter o seu efeito benéfico para o desempenho. Bruno, assim como você fez uma referência, né, do whey para o idoso, eu já ouvi muito dizer que a creatina é fundamental para quem está entrando na menopausa. Procede isso? Olha, fundamental eu não sei dizer, eu acho que é uma palavra muito forte, né? O que é importante, na verdade, é o treinamento físico, né? A gente sabe que a prática regular de exercício físico traz muitos benefícios, né? Sobretudo para a população mais velha, mais idosa, né? E existem algumas estratégias que são adjuvantes ao exercício físico, ou seja, estratégias que otimizam as adaptações que a gente tem com o exercício físico. E a creatina pode ser uma delas, né? Nós temos Uhum. estudos no nosso laboratório, existem estudos de grupos independentes também, que mostram que quando a gente combina a suplementação de creatina ao estímulo do exercício físico, o resultado pode ser superior ao que é observado só com exercício físico, né? Então, a creatina adiciona, né, um ganho ao efeito do exercício físico. Entendido. Bruno, para Agora, não finalizar. adianta não fazer Ah, exercício, viu? Só para ficar entendi. claro. A mesma história. Se a gente coçar a barriga e consumir creatina assistindo a televisão, não tem o mesmo resultado. Precisava fazer essa ressalva. Excelente. Bruno, para finalizar, existe um horário ideal para se consumir whey, creatina ou a própria proteína natural no ovo, no alimento? Olha só, são duas coisas diferentes, né? Creatina e proteína, para a gente ser bastante certeiro aqui na resposta. Creatina não importa, né? O efeito é crônico, tem que tomar isso de uma maneira bastante regular, né? Ao longo dos dias, dos meses. Aí você pode tomar de uma maneira contínua, não há uma necessidade de você escolher o horário do dia para isso. Em Uhum. relação à proteína, o que é mais recomendado hoje em dia é que se distribua o consumo da proteína ao longo do dia, tá? Sempre que possível, é claro, né? Porque nós não somos máquinas. Então, tudo bem, se um dia eu fui num churrasco, né, comer um monte de carne, um monte de proteína, portanto, não significa que 3 horas depois eu tenha que fazer outra refeição rica em proteína. Mas Uhum. no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é sempre bom, quando possível, distribuir esse consumo. Tá? O brasileiro costuma consumir menos proteína, por exemplo, no café da manhã. Seria legal tentar adicionar alimentos ricos em proteína também no café da manhã. A mesma coisa almoço, um eventual café da tarde e o jantar. Né? Ter uma distribuição mais igual de proteína ao longo do dia. Esse é um desafio, né? Porque a gente tem uma rotina sempre muito atribulada, mas sempre que possível essa é a recomendação. Tente
distribuir a proteína ao longo de todo o seu dia, porque ela vai manter o que a gente chama de balanço proteico positivo, que o resultado disso, na verdade, desse nome pomposo, é ganho de massa muscular. Quando o balanço proteico é positivo, a gente ganha massa muscular. Bom, gente, já estou praticamente encerrando essa minha conversa genial aqui com o Bruno Gualano. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, um dos maiores especialistas de fitness, de nutrição, de exercício. A gente está aqui aprendendo muito com ele hoje. Bruno, eu sempre me despeço dos meus convidados, pedindo que você deixe uma grande dica aqui para quem está te ouvindo. O quadro se chama Vida Longa CBN. A gente quer viver mais, mas quer viver melhor, né? O que você faz no seu dia a dia para conquistar isso tudo? Olha só, acho que uma dica que a gente pode deixar para os ouvintes talvez seja mais simples, é uma dica que não renderia likes e engajamento em rede social, tá? De tão simples que ela é. Faça atividade física regularmente. Alimente-se, né, sempre, né, que possível, de alimentos naturais, aqueles que você descasca e consome, o máximo que você puder, tá? E não precisa ser extremo. Acho que isso é muito importante também. Se um dia você não conseguir se exercitar, não tem problema, né? Se um dia você não precisar comer um ultraprocessado, né, estiver numa festa, estiver num bar com os amigos, também não tem problema. A regularidade é importante quando a gente fala de comportamento alimentar e de comportamento qualquer, né, como atividade física regular. Então, evite os extremismos das redes sociais, né, e busque uma vida que te traga prazer. Né? Se essa vida que te traz prazer é regada de atividade física, de uma alimentação saudável, você também terá ganhos importantes para a sua saúde. Foi um prazer te conhecer, Bruno. Obrigada pela entrevista, hein? Prazer foi meu e um grande abraço a todos os ouvintes. Grande abraço. Bruno Gualano, um dos nossos convidados deste sábado, aqui no Vida Longa CBN.